Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao quinto módulo do curso de Fundamentos de Análise Estrutural. Esse vai ser o nosso último módulo deste curso, tá certo? Nós já fizemos aí, passamos por uma série de módulos onde a gente começou fazendo uma introdução de que tipo de análise, né, que tipo de estudos o engenheiro de estruturas faz. Depois a gente falou sobre teoria de elasticidade, falamos sobre métodos de energia, falamos sobre teoria de vigas, viga de parede fina, cisalhamento. Então vimos uma série de aspectos aí da teoria de vigas. Depois nós vimos também teoria de placas, tá? E agora nós vamos ver aí um pouco sobre fundamentos da construção semi-monocoque, né? Então a gente vai começar a aplicar o conhecimento adquirido aí nos últimos módulos já em algo que se assemelha a uma estrutura aeronáutica. Então ele começa a ficar mais aplicado agora. A gente teve uma parte bastante teórica, agora começa a ficar ainda mais interessante, pelo menos eu acho, que é onde a gente vê a aplicação, tá certo? Então, como eu disse, a gente vai falar neste módulo sobre fundamentos da construção semi-monocoque, e neste caso, tá certo? Nós vamos aí passar então primeiro pelas definições do que é uma estrutura monocoque e semi-monocoque, certo? São os tipos de estrutura principalmente aí usadas na aviação. Depois vamos ver algumas aplicações desse tipo de estruturas, algumas imagens aí em que eu vou fazer comentários sobre elas, e depois nós vamos passar a falar sobre as idealizações estruturais, ou seja, como nós idealizamos as estruturas semi-monocoque, e vocês vão ver uma correlação bastante grande com as teorias que a gente viu no começo aí nos módulos anteriores, tá certo? Então vai ser um curso, vai ser um módulo bastante interessante e mais aplicado, tá certo? Bom, primeiro, o que é uma estrutura semi-monocoque, tá certo? Primeiro, o que é uma estrutura monocoque? Uma estrutura monocoque é a estrutura que suporta todo o seu carregamento através do seu revestimento. Então, como um ovo, né? Todo ovo suporta o carregamento que é colocado nele, tá certo? Só pela casca, tá? Só na casca dele, né? Não tem nenhum reforço interno a ele que ajude a suportá-lo, a suportar a sua carga. Aliás, um detalhe interessante, né? Esta curva que faz a casca do ovo, né, nessa vista lateral, ela é chamada de catenária. Tá? E é uma curva bastante usada na engenharia de estruturas, principalmente na engenharia civil, porque quando você aplica uma carga aí concentrada nela, ou mesmo distribuída ao longo de um espaço, ao longo de um vão, ela não causa cisalhamento nessa curva, né? Só força de tração ou compressão, dependendo do esforço que você coloca. Tá certo? Então você vai ver essa curva aqui, essa catenária, em uma série de pontes por aí, se você prestar atenção, tá? Bom, isso foi só uma curiosidade. Mas voltando aí para o tema do módulo, então, uma estrutura monocoque, ela somente leva o carregamento no seu revestimento, tá? Não existe nenhum outro elemento estrutural que não seja o próprio revestimento dela, tá ok? Assim como é numa casca de ovo, tá? Numa estrutura semi-monocoque, essa estrutura ela leva parte do carregamento através do seu revestimento e uma outra parte através de reforços, tá? Que podem ser cavernas, podem ser reforçadores aí, podem ser nervuras. Então, ela tem outros elementos estruturais que, junto com o revestimento, eles auxiliam a se levar toda a carga que está sendo aplicada na estrutura, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui num exemplo de uma estrutura monocoque, tá ok? O que é essa estrutura aqui que a gente está vendo? A gente está vendo um segmento de um submarino, tá ok? E esse submarino, dependendo da maneira como eu considero ele, se repara que ele só tem anéis aqui para dar a forma, tá? Mas ele não tem elementos reforçadores, ou seja, elementos que correm aí na direção longitudinal do submarino. Ele não tem esses elementos reforçadores aí como eu desenhei na imagem.
ele só tem elementos de forma, né, que são aí as cavernas do submarino. Todo o revestimento dele leva o carregamento necessário, né, para ele operar, para ele funcionar. Por que isso, né? Um submarino, quando ele está submerso, ele tem aí uma pressão interna bastante alta, tá certo? E essa pressão interna bastante alta, ela acaba instabilizando a estrutura, o seu revestimento. Então ele tem que ter uma espessura muito grande. Essa espessura do revestimento dele aqui tem que ser bem grande aqui, bem alta, tá certo? Para estabilizar essa compressão que a gente vê na casca. Se vocês aí fizerem uma analogia com o exemplo que a gente usou no módulo anterior, né, para o cálculo de uma membrana, a membrana está com uma pressão interna mais alta do que a externa para a fuselagem, no exemplo que a gente viu, e portanto ele gera tensões de tração, né, tensões positivas. O submarino é justamente o inverso. Ele gera tensões de compressão, porque a tensão externa é mais alta. Ele vai afundando aí no mar, né, na água, e ele vai, portanto, a pressão externa aí exercida pela água acaba sendo bem maior do que a pressão interna, tá? Onde os ocupantes aí do submarino estão. Então ele tem uma compressão na casca.